Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra do Senhor, e agora entramos em uma série de estudos onde nós estamos olhando para a Bíblia e refletindo sobre promessas que nós encontramos ali. Né? Vamos caminhar aí um tempo pela Bíblia, olhando para as promessas, olhando para os cumprimentos das promessas, né? Porque a Bíblia nos garante que nosso Deus é aquele Deus fiel, que diz e cumpre o que ele diz. Então, é muito importante a gente olhar para as promessas, entender onde nós entramos nessas promessas, né? E é extremamente ministrador quando a gente entende que nós temos um Deus que ama fazer promessas e que ama cumprir essas promessas na nossa vida. Então, essa semana, nós ainda estamos em Gênesis, encontramos mais uma promessa em Gênesis, agora no capítulo 12. Capítulo 12, verso 3, nós encontramos uma promessa que Deus faz a Abrão, né? E ele diz assim: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus, ele fala essas palavras para um homem, para Abrão, ele faz essas promessas na vida, né, ali direta desse homem, mas nós podemos entender que nessa promessa estava contida toda a humanidade, inclusive nós. Então é isso que nós vamos ver hoje. Deus havia então escolhido Abrão, né? Depois de um tempo o nome dele muda para Abraão, mas nesse tempo, quando Deus fala com ele, ele ainda se chamava Abrão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, a Bíblia diz, e ele estava viajando com o pai dele, a esposa Sara, que ainda era Sarai, e Ló, o seu sobrinho. E eles estavam procurando um lugar para se estabelecer. A ideia era eles irem até Canaã, mas eles dão uma parada e acabam ficando em Harã. Ali em Harã, o pai de Abrão morre, o nome dele era Terá, e em seguida, no capítulo 12, nós vemos Deus falando com Abrão e dando essa promessa para ele. Né? Deus, ele diz para Abrão que ele teria uma descendência numerosa, o nome dele seria famoso, o nome de Abrão seria famoso, e ele seria uma bênção. Ele abençoaria, Deus abençoaria os que o abençoassem, e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. E por meio de Abrão, todos os povos da terra seriam abençoados. Então a gente vê que Abrão recebe essa promessa, né? Ele crê nessa promessa, e Deus fala, então, começa a caminhar e eu vou te mostrar aonde eu quero que você vá. E ele, então, obedece. O pai dele havia morrido, ele vai com a esposa e com o sobrinho, caminhando ali, né, esperando a direção de Deus. E Deus, então, vai guiando Abrão para onde Deus queria que ele fosse. Mas ele, então, caminha com essa promessa no coração. Agora vamos ver como é que se cumpriu essa promessa. Né? A gente viu a promessa dada por Deus a Abrão. Agora vamos ver como ela se cumpre. Primeiro aspecto da promessa. Deus fala que daria uma descendência numerosa a Abraão. Mas Abraão não tinha filhos. Né? Então já começa o primeiro desafio dessa promessa. Né? Deus chega e fala, sua descendência será numerosa. E Abraão, então, olha, ele e Sara olham um para o outro e dizem, então, provavelmente vai chegar o primeiro que vai começar essa descendência numerosa. Só que o primeiro que veio para começar essa descendência numerosa, né, que foi Isaac, demorou 25 anos. Então, de quando Deus falou para Abraão, até se cumprir o comecinho dessa promessa de ser uma descendência numerosa, demorou 25 anos. Né? Depois desses 25 anos, nasce o filho
filho se casa, tem filhos, e aí então começa a crescer, né, a descendência. A gente encontra em Êxodo 70 descendentes, lá diretos de Abraão e de Sara, e depois a gente encontra milhares descendentes diretos de Abraão e Sara que saíram do Egito. Então chegaram no Egito com 70 pessoas e saíram milhares. Eu quero ler esse texto com vocês. Deixa eu achar ele aqui. Em Êxodo 12, 37, diz assim: os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Então, aqui a gente vê milhares de pessoas, né, que saem do Egito para irem tomar posse da terra que Deus tinha prometido a Abraão, lá atrás. E Abraão, se estivesse vivo, ele poderia constatar o cumprimento dessa promessa, uma parte, porque depois o povo ainda cresce muito mais, mas já era uma numerosa descendência, né? Esses milhares que saíram lá do Egito. Então a gente vê já se cumprindo essa parte da promessa que Deus tinha dito a Abraão. Outro aspecto da promessa é de que Deus daria a terra de Canaã aos descendentes de Abraão. E isso se cumpriu. Deus fala para Abraão, isso vai se cumprir 420 anos desse momento que eu estou te falando, 420 anos é quando vai se cumprir. E a gente, então, encontra esse povo que sai do Egito, esses milhares que saem do Egito, indo para Canaã, só que a gente conhece a história, infelizmente eles não creem na promessa, né? Não vivem a promessa, eles se rebelam contra Deus, e eles ficam, então, 40 anos no deserto, morre toda aquela geração rebelde, que tinha se rebelado contra Deus. Depois de 40 anos andando no deserto, eles entram e tomam posse de Canaã. Eu vou ler esse texto, Josué 21, 43. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. Então, mais uma parte da promessa que se cumpriu. Né? Deus havia dito para Abraão que daria a terra de Canaã. E a gente encontra, então, os descendentes de Abraão tomando posse da terra de Canaã. E o último aspecto dessa promessa que a gente está vendo hoje, e que é a maior, né, a mais importante promessa que foi feita a Abraão, é que o Messias viria da descendência de Abraão. A gente viu na semana passada, a promessa de Gênesis 3:15, que Deus diz que o descendente da mulher, né, esmagaria a cabeça da serpente. Então, ali, a primeira menção de que o Messias viria para trazer salvação à humanidade. Agora, nessa promessa, Deus esclarece mais para a gente, dizendo que esse descendente lá da mulher, a gente começa a entender que seria o descendente, viria da descendência de Abraão, viria do povo de Israel. Então, a gente entende que seria ali alguém gerado a partir da descendência de Abraão e de Sara. E esse descendente, né, o Messias, ele traria algo maravilhoso, não apenas para os seus compatriotas, não apenas para o seu povo, não apenas para os descendentes de Abraão, mas a promessa era que ele abençoaria todos os povos da terra, né? Porque o Messias, ele veio com a finalidade, com o objetivo de trazer a salvação para a humanidade, para todos aqueles que crescem nele. Né? Ele viria a partir do povo gerado por Abraão e por Sara, né? O povo de Israel, mas ele traria o cumprimento dessa promessa, que seria abençoar a todos, não apenas o povo de Israel, mas abençoar todos os povos da terra. E como, então... Bom, antes disso, deixa eu ler Mateus 1:1, só para comprovar aqui, né, o cumprimento dessa promessa, que diz, lá em Mateus 1:1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, né? Então, aqui,
a Bíblia explicando o cumprimento dessa promessa feita lá atrás para Abraão. E o que isso, né, tem a ver? Porque essa promessa tem a ver conosco hoje, uma promessa que foi dada lá no começo da Bíblia para Abraão, né? Então a gente entende que Jesus, ele veio do povo judeu e ele foi o cumprimento da promessa feita a Abraão. E através do sacrifício de Jesus na cruz, ele abençoou toda a humanidade. Toda a humanidade. Trazendo a possibilidade da salvação para todo aquele que nele crê, como está lá em João 3,16, 17, que eu quero ler também, que diz assim: porque Deus amou o mundo, e amou tanto, né, o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, o propósito de Jesus, quando ele veio à Terra cumprir essa promessa feita lá atrás a Abraão, de abençoar todas as famílias da Terra, era vir se entregar como sacrifício para pagar o preço do pecado que a humanidade tinha cometido, né, e salvar a humanidade, providenciar o caminho de volta a Deus, providenciar para que a humanidade não morresse, porque esse é o salário do pecado, né, mas que tivesse vida eterna. Então, aqui nós vemos o cumprimento disso em Jesus na cruz do Calvário. E todos aqueles que creem nesse sacrifício recebem a salvação em Jesus. Ele tomou sobre si a maldição do pecado, que era nossa, né? E quando ele toma a maldição do pecado, ele nos dá a salvação, ele nos dá a vida, ele declara sobre nós que não há mais maldição na nossa vida, que essa maldição foi paga lá na cruz do Calvário. E quando isso aconteceu, e quando nós aceitamos esse sacrifício na nossa vida, nós então podemos herdar a bênção que Deus havia falado lá em Abraão, de que nós, a nossa família, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então nós podemos herdar essa bênção, viver essa bênção, a bênção da salvação em Cristo Jesus, a bênção da vida eterna em Cristo Jesus, a bênção de ter a certeza de que Ele quer fazer da nossa família uma família abençoada. Porque esse era o propósito dele, abençoar todas as famílias da terra. E nós podemos receber essa promessa, né? E declarar essa promessa sobre a vida da nossa família. Nós temos uma família abençoada. Nós somos uma família abençoada, porque Deus nos abençoa, porque nós herdamos a bênção de Deus. Então, nós podemos entender que esse aspecto da promessa do Messias, ela diz para nós, né, de que ele veio providenciar a nossa salvação. Ele veio providenciar para nós não mais a morte por causa do pecado, mas a vida e vida eterna. E providenciar para nós a certeza de que nós temos uma família abençoada. Se você está aí, por exemplo, orando para se casar, orando para ter uma família, entenda que essa promessa é para você. Uma promessa de ter uma família abençoada, de ter uma família na presença de Deus, de ter uma família onde essa família viva uma vida plena, uma vida que glorifique a Deus nos seus relacionamentos. Nós temos visto tantas famílias, né, sendo destruídas, temos visto tantas famílias disfuncionais, onde as crianças crescem num lugar de insegurança, muitas vezes de abuso, muitas vezes de violência. E tudo isso é por quê? Consequência do pecado sobre a vida da humanidade, distante de Deus. E nós temos essa herança em Deus, essa certeza de que Deus deseja formar na nossa vida, nos dar uma família abençoada, uma família onde
a maldição do pecado não nos alcance. Né? Uma família onde nós podemos criar de verdade os nossos filhos no caminho do Senhor, num caminho de bênção, num caminho seguro. Quantos pais se preocupam no futuro dos seus filhos? Essa promessa é para a gente receber, entendendo, Deus, ele libera sobre a nossa família a bênção dele. A bênção dele. E que isso também faça com que os nossos olhos olhem para as famílias da terra. E que a gente entenda, Deus, ele prometeu de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então vamos interceder, vamos orar, para que não só a gente receba essa promessa e viva, né, com essa família abençoada que nós temos, mas que a gente olhe para as pessoas, interceda para que elas também recebam, creiam no Messias, recebam a salvação e também possam receber, herdar essa bênção de viver uma família abençoada, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe muito a sua vida, que Ele continue ministrando o nosso coração. E é muito bom quando a gente olha promessas como essas, né? E a gente entende, essas promessas são para nós, são para cada um de nós, que a gente possa viver plenamente cada uma dessas promessas, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pelo teu cuidado por nós. Muito, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus que cumpre cada uma das suas promessas. Muito obrigada, porque a tua promessa do Messias chegou até nós. Senhor, muito obrigada, porque um dia o Senhor nos tirou de verdade de um lamaçal de pecado e nos transportou para o reino do teu amor. Muito obrigada pela salvação. Muito obrigada, Senhor, pela vida eterna que o Senhor trouxe a cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos herdar esta bênção, esta promessa de viver, Pai, uma família abençoada aqui na terra. E, Senhor, que o Senhor continue ministrando o nosso coração, para que, em nome de Jesus, nós possamos crer a cada dia em cada uma das suas promessas, viver essas promessas na nossa vida e orar, interceder, testemunhar, declarar ao mundo, Senhor, o quanto é maravilhoso viver na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, tenha aí uma semana abençoada, e se Deus quiser, semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.